Saúde a todos com a paz do Eterno, Criador do céu e da terra, Yahushua HaMashiach, como disse Jesus Cristo. Vou ler aqui em Lucas capítulo 22, vou ler do capítulo 22 do começo, do 7. Amém? Da última ceia, a Santa Ceia. E diz assim, versículo 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. E lhe perguntaram: Onde queres que a preparamos? Ele disse: Eis que quando entrardes na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre te disse: Onde está o aposento e em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Ali fazei e preparai os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: Tomai-o, repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhante, tomou o cálice, depois da ceia, e dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento, no sangue que é derramado por vós. Amém? Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E comeram e perguntaram entre si, qual deles seria o que havia de fazer isso. Glória a Deus. Nós lemos que ali era a festa da Páscoa. Festa importava fazer o sacrifício da Páscoa. Mas era chegando, porém, o dia da festa dos pães asmos. Mas o que importava era fazer o sacrifício da Páscoa. Quando a gente leu em Êxodo, dia de Páscoa, ele foi determinado para que eles não comessem o pão levedado nem tomassem vinho. E quando Cristo fez isso, ele fez naquele momento e disse bem claro que não ia mais tomar com os discípulos, até que o reino de Deus venha, até que venha o reino de Deus. E quando ele diz bem claro, fazer isso em memória de mim, aí nós lembramos que lá em Êxodo foi dito, quando vocês sentarem à mesa para comer a Páscoa, alguém perguntar que culto é este, aí direis como foi liberto o povo do Egito, como foi liberto de Faraó. Amém? E quando Cristo derramou o sangue dele até a última gota, e ele, antes de fazer do sangue dele ser derramado a última gota, ele fez uma representação. Ele representou ali que aquele vinho seria o Novo Testamento dele, que seria derramado por vós, por muitos, para que ali viesse ter a liberdade de escolha da sua vida de eternidade de paz ou de tormenta. Ali foi derramado
para comprar nossas dívidas. E ele disse: fazei em memória de mim. Fazer em memória de mim o quê? Contai, quando tiver esse culto da Páscoa, estiver sentado à mesa, vocês contem como foi que vocês foram libertos. Como foi liberto das garras de Satanás. Foi através de quê? Através da morte de Cristo na cruz, que derramou até a última gota de sangue por mim e por você. E por muitos, porque nem muitos querem. Mas ali foi derramado, e agora fica essa pergunta: como é que você ainda quer buscar uma dívida que foi paga? Se foi derramado em forma de pagamento, como é que você vai tomar novamente? Se diz que os homens dizem que isso é só simbolismo. Vamos ver se é simbolismo mesmo que eles estão fazendo, ou se eles estão fazendo uma obrigação. Porque quando eles dizem que se você não for batizado nas águas, você não poderá tomar a ceia. E eles dizem que é ceia. E na verdade a ceia é a Páscoa, não o pão e o vinho. Aí eles impedem aquele que quer tomar, que é uma representação somente. Não estou dizendo que não vá ter, quiser fazer, faça. Eu não faço, eu não tomo e eu não como. Mas quem quiser, faça. Porque quando você vê a palavra está dizendo: aquele que faz isso, novamente ele está crucificando a Cristo. Como é que você crucifica a Cristo novamente? Nós vemos isso nos vídeos anteriores. Volte lá, veja a primeira parte e a segunda. Quando nós vemos eles fazer isso, e ainda fazer orar e dizer que está consagrando o pão como carne e o vinho como sangue, ele está fazendo uma forma de espiritismo, trazendo a real presença, uma coisa que não existe. Que não existe, já foi. Então ele está fazendo espiritismo, não a vontade de Deus. E Deus diz que Samuel, quando ele não quis ouvir a Deus, ele fez o quê? Saul. Quando ele não quis ouvir a Deus, ele foi buscar Bitonisa, querendo falar com Samuel. E Deus abomina quem vai falar com espíritos que já morreu. Deus abomina. E por isso que ele perdeu o reinado dele, por não estar mais confiando em Deus. E foi buscar uma Bitonisa. A Bitonisa era uma feiticeira. Ele queria que Samuel falasse com ele. E ali subiu o espírito e apareceu Samuel. Mas a gente sabe que não era Samuel. E Deus irou-se com isso. E ele perdeu o reinado dele. Como é que você faz? Ora e diz que ali é o corpo e o sangue. Infelizmente, muitos estão sendo enganados porque querem. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Isso é coisa de religiosos, para fazer doutrinas, para aprisionar a homens. Porque quando Cristo disse assim, Pedro, tu és uma pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo ali que ele era verdadeiramente Pedro, certo? Mas Pedro, eu vou, e quando eu vier, eu habitarei dentro de ti, porque tu serás a minha igreja. O homem pessoal, nós, cada um de nós, somos a igreja de Cristo. Não é as paredes, não. As paredes são os templos. Verdadeiramente os homens, aquele que crê, verdadeiramente, estas são as igrejas. A igreja de Cristo. Tanto é que nós lemos em Atos, tem lá, bem claro, que as igrejas se reuniram. As igrejas se reuniram. Que igreja? Os templos iam andando para o lugar? Eram os homens que eram as igrejas. E se reuniam para falar do Senhor. E para ler a palavra. Então, se você realmente é a igreja de Cristo,
verdadeiramente confia no Senhor, analise o que você está fazendo. Porque vimos nos livros anteriores, no vídeo anterior, a primeira parte e o segundo, que eles usam até o Coríntios capítulo 11, dizendo que o homem examine-se a si mesmo, mas ele está dizendo ali, pode o homem examinar-se a si mesmo? Se o homem examinar-se a si mesmo, ele vai dizer que eu não tenho pecado. Então eu estou livre. Mas é melhor que seja julgado pelo Senhor do que pelos homens. Amém? Então, faço uma pergunta. Se você toma, acreditando que isso é o sangue de Cristo, você está verdadeiramente crucificando a Cristo novamente ou não? Leia a palavra e veja que Cristo não toma mais isso conosco. Ele diz que nós vamos tomar novamente no reino de Deus. Porque no terceiro dia que Cristo ressuscitou, ele disse, fazei, tem no outro capítulo dizendo em Mateus, ele diz, fazer até que meu reino venha. E quando ele ressuscitou o terceiro dia, o reino dele chegou. E quando chega aqui em Lucas, ele diz, só tomarei convosco novamente no reino de meu Pai, no reino de Deus. O reino de Jesus Cristo é aqui. Ele reina sobre nós. E quando chegarmos no reino de Deus, na cidade celestial, aí sim, nós estaremos no reino de Deus. Amém? Analise e pense bem. Fale com Deus, com o Espírito Santo, e Ele vai lhe conduzir à verdade. E a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus.